Olá! Agora nós vamos entrar no estudo dos gases. Bom, primeiro eu vou caracterizar o estado gasoso. Como é que é o estado gasoso no nível microscópico? Bom, no estado gasoso nós temos partículas afastadas em movimento contínuo e desorganizado. Ou seja, se você pudesse enxergar um gás, você enxergaria algo assim. Cada bolinha dessa representa uma partícula no estado gasoso. Então você tem partículas completamente afastadas em movimento desorganizado. Cada partícula vai em uma direção. Tudo bem? Bom, nós vamos trabalhar ao longo dessa aula com gás ideal, porque existe o gás ideal e o gás real. O que é o gás ideal? É aquela situação perfeita, é a situação idealizada. Num gás ideal, as partículas elas estão completamente afastadas, tão afastadas que não existe interação entre elas. Ou, se houver interação, ela é desprezível. Então, para um gás ideal, elas estão completamente afastadas. E uma outra característica do gás ideal é que o tamanho da partícula é desprezível perto do tamanho total do frasco ou da distância entre elas. Então, eu posso considerar, num gás ideal, tamanho desprezível e as interações entre elas também. Então, quando você for imaginar o estado gasoso, eu quero que você imagine isso, então. Bolinhas, partículas completamente afastadas num movimento caótico, num movimento desorganizado, cada uma indo em uma direção. Tudo bem? Quando eu pego um gás, eu consigo determinar duas características desse gás. A primeira é a compressibilidade. Você consegue comprimir um gás. Ah, mas como assim, professor? Se você tiver uma seringa, por exemplo, então aqui eu tenho uma seringa, está aqui. Aí aqui eu tenho um pouco de gás. Fecho aqui. Eu consigo comprimir esse gás que está aqui. Eu consigo empurrar esse êmbolo e comprimir um gás. Isso é característica do estado gasoso. E eu consigo fazer isso por quê? Porque existe muito espaço vazio num gás. Então, quando a gente comprime um gás, o que eu estou fazendo, na verdade, é aproximando as partículas. Uma outra característica do estado gasoso é a expansibilidade. O que é isso? O gás tem uma característica de expandir e ocupar todo o volume. Imagine aqui uma sala grande, a sala da sua casa. No canto da sala, eu quebro uma ampola de perfume bem forte. O que vai acontecer? Esse líquido do perfume vai virar vapor e esse gás começa a espalhar pela sala inteira. Chega um momento que todo mundo vai sentir o cheiro do perfume. Essa é a expansibilidade, que são características do estado gasoso. Capacidade de ser comprimido e a capacidade de expandir. Tudo bem? Bom, para um estado gasoso eu consigo realizar três medidas. Existem, na verdade, quatro formas, quatro medidas para você descrever o estado gasoso. A primeira é a quantidade, que por enquanto eu vou deixar de lado. A segunda é a pressão, temperatura e volume. Essas três grandezas nós chamamos de variáveis de estado e eu posso utilizá-las para descrever o estado gasoso. Aqui tem a figura de um manômetro, que é um aparelho que a gente usa para medir pressão, um deles, né? E agora nós vamos discutir cada uma dessas variáveis, o significado delas. A primeira é a pressão. Bom, pressão é força sobre área. Vamos imaginar o seguinte, então eu tenho um frasco com gás aqui dentro, cada partícula indo para uma direção. Essa daqui vem, colide com a parede do frasco e volta. Então ela exerce uma força na parede do frasco. Essa daqui também. Pá, tá batendo. Pá, pá, pá. Pá.
Ou seja, devido às colisões, o gás ele começa a exercer uma força na parede do frasco. Isso é a pressão. A pressão é a força que o gás exerce na parede do frasco. E a pressão ela está relacionada à frequência de colisões. Ah, mas o que é isso? Quanto maior a frequência de colisões, quanto mais partículas estiver colidindo com a parede do frasco, maior a pressão. Então eu posso dizer que se eu tenho um gás numa pressão maior que o outro, é porque a frequência de colisões é maior. Legal? Agora imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui um frasco com um volume fixo, numa temperatura fixa, e agora eu vou injetar gás aqui. Comece a injetar. Estou colocando o ar dentro do pneu do carro. Estou injetando. O que você acha que vai acontecer com a pressão? Se você respondeu que a pressão aumenta, está correto. Porque se eu estou aumentando a quantidade de gás, eu estou aumentando a frequência de colisões. Automaticamente, aumenta a pressão. Então, se a temperatura for a mesma e o volume também, quanto maior a quantidade, maior será a pressão. Vamos imaginar o seguinte. Aqui é o Everest e aqui uma cidade litorânea. Santos. Onde a pressão é maior? Em Santos ou no topo do Everest? Em Santos. Porque a quantidade de gás em Santos é maior que a quantidade no Everest. Então, à medida que você vai subindo, a quantidade de gás é menor, então a pressão cai. Santos, que é uma cidade litorânea, está no nível do mar. Nível do mar. E você não pode esquecer. A pressão ao nível do mar, por convenção, é 1 atm, 1 atmosfera. Essa é a pressão no nível do mar. Tudo bem? Pressão acima do nível do mar eu não sei, eu só sei que é menor que 1. Tá? Unidades de pressão. Aqui eu tenho algumas unidades. ATM, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é próximo de 10 a quinta Pascal, que é a unidade do Sistema Internacional. É fundamental você conseguir fazer a conversão. Se um ATM vale 760, 2 ATMs vai ser o dobro, x. 2 vezes 760. Fundamental saber fazer essas conversões. Tudo bem? Temperatura. Temperatura é uma grandeza que está relacionada à energia cinética média das partículas, ou seja, relacionada à agitação. Quanto maior a temperatura, maior é a agitação. Se eu tenho um volume constante e começo a aquecer esse frasco, as partículas elas vão ficando mais rápidas. Então, temperatura está relacionada à agitação, à energia cinética das partículas. Principais unidades: Celsius e Kelvin. Para o estudo dos gases, a gente sempre vai usar temperatura em Kelvin. Como é que você faz a conversão? Para você transformar Celsius em Kelvin, basta somar 273. Kelvin para Celsius é só subtrair 273. 27 graus Celsius. Soma 273, isso dá 300 Kelvin. Tá? E a última é o volume. O volume não tem segredo. O volume ocupado por um gás é sempre o volume do frasco. Se esse frasco tiver 100 litros, qual o volume do gás? 100 litros. Se tiver 50, 50 litros. E assim sucessivamente. Unidades: 1 metro cúbico, 1000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 centímetro cúbico, 1 ml. 1 litro, 1000 ml. Tudo bem? É isso aí.